Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, O que Somos Nós. Nessa última parte da entrevista, o Rubem vai contar pra gente sobre a sua segunda EQM, que aconteceu 10 anos depois da primeira, quando ele sofreu um acidente de moto. Ele não sentiu a batida. Quando ela aconteceu, ele já estava a 100 metros de distância, de pé, assistindo. Vamos ver? Vamos partir para a segunda experiência. Quantos anos depois que ela ocorreu, eu sei que foi num acidente de moto. Uma situação totalmente diversa. 10 anos depois, alguma coisa assim? Exatamente, é como eu te contei. A primeira EQM foi em 1994. Eu estava prestes a completar 20 anos. Eu guardei essa experiência para mim como uma lição, né? E como eu falei, o remorso ficou muito marcado em mim. É como uma ferida que você tem e depois ela cicatriza. E toda vez que você olha para aquela ferida, você sabe o que provocou aquela ferida, o que provocou aquela ferida. E isso me prejudicava muito, porque eu não conseguia respostas para o que tinha acontecido comigo. Eu guardei essa EQM para mim. Eu não contei com ninguém, porque eu lembro que quando eu contei para uma irmã minha, ela falou com minha mãe, e isso passou para a família, e todo mundo começou a me taxar de louco, começaram a me julgar. Aí foi que o remorso que eu já sentia ficou pior, então eu parei, eu não contei mais para ninguém. A segunda EQM, eu estava saindo do trabalho, né? 10 anos depois da primeira EQM, né? Em 2004, dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, eu estava saindo do trabalho muito cansado, fiz a volta normal como eu fazia todo dia, e eu lembro de ouvir uma voz me pedindo para visitar um amigo. Você estava dirigindo o quê? Uma moto ou um carro? Uma moto. E essa voz, no momento eu não dei tanta atenção assim, como para mim parecia um pensamento meu, mas depois eu percebi que não era meu. E eu acabei resolvendo visitar esse amigo. E aí tomei um outro rumo, tomei um atalho para pegar a rodovia. O sinal estava aberto, então eu tive que esperar. Aberto não para você, fechado para você. Estava fechado para mim, mas aberto para a rodovia. Então os ônibus, os carros, os motoboys estavam passando. Estava muito movimentada a cidade na véspera Dia das Crianças, né? Aí o sinal abriu para mim. Quando o sinal abriu para mim, estava todo mundo lá parado no sinal deles, na mão deles. Eu lembro que esperei, eu sempre fui muito prudente, esperei os ônibus pararem, os carros pararem. E quando todo mundo parou, mesmo com o sinal fechado, eu estava ali parado ainda. Eu esperei todo mundo parar. Eu entrei na rodovia, que é a rodovia principal, né, que tem uma igreja católica muito bonita nessa rodovia. Em que cidade que estamos falando? Em Feira de Santana, aqui na Bahia. Quando eu entrei na rodovia, o que acontece? Eu ouço o barulho de uma moto, um barulho muito forte, se aproximando. E quando eu tento olhar para ter certeza, eu tive aquela impressão de que estava vindo da mão onde estava fechado o sinal. E aí o que acontece? Quando eu tento olhar, eu vi de relance um motoboy, eu soube depois que era um motoboy clandestino, não tinha sido regulamentado ainda o trabalho deles aqui, eles viviam fugindo da polícia e tal, de fiscalização. Enfim, ele veio em alta velocidade e com o sinal fechado para ele, eu olhei de lado, eu ouvi o barulho da moto e virei
eu lembro de ter me virado para o lado esquerdo, porque eu estava acabando de entrar na rodovia. Quando eu fiz esse movimento de virar para dar, eu pensei, poxa, eu vou dar espaço para ele passar, ele vai passar, ele está com pressa, vou deixar ele passar. Eu virei para a esquerda. Nesse pensamento de virar e dar espaço para esse motoqueiro, eu simplesmente me vejo, foi assim, um instante, frações de segundo, eu me vejo na rua que eu fui para, que eu peguei o atalho, eu me vi uns 100 metros da rodovia, parado, em pé, olhando o cruzamento. E isso me chamou a atenção porque foi assim algo muito surpresa. Me pegou de surpresa, como todos os acidentes. Eu vou relatar coisas que pessoas relataram para mim depois. O que aconteceu foi que nós nós coligimos um com o outro. Eu estava com o capacete, mas o capacete não estava preso. O impacto foi tão grande que nós dois caímos. Ele teve a sorte, o motoqueiro teve a sorte de cair na rodovia. Ele teve só algumas fraturas e ferimentos leves. Eu não, eu já fui projetado a uns 3 metros de distância de onde estava, 3 ou 4 metros, e caí de lado, o lado esquerdo, principalmente minha cabeça bateu na quina, como a gente chama, no meio-fio, a gente chama meio-fio, mas o espaço que tem do canteiro para o asfalto. Nesse momento você estava sem capacete? O capacete tinha soltado? Me contaram que o capacete saiu da minha cabeça e meu corpo caiu em cheio na quina, assim, na calçada. E eu bati minha cabeça ali, onde abriu um ferimento muito grande. Eu levei 24 pontos aqui, se eu não me engano. Foram 24 pontos. E teve uma pequena fissura no crânio. Isso me contaram depois. Agora, no momento, eu me vi. A verdade é a seguinte, que eu me vi, né? Eu tive o pensamento de desviar e instantaneamente eu já estava a 100 metros de distância do local. Aquele local ali, por ser cruzamento, ele estava bem iluminado, então eu comecei a ver as pessoas se aglomerando. A distância seria mais ou menos de um quarteirão assim? Não seria um quarteirão não, porque eu já tinha entrado no quarteirão. Como eu te falei, eu por ter uma mente muito racional e gostar de analisar detalhes das coisas que estão ao meu redor, quando eu me vi nessa situação, na rua agora, lá, bem mais atrás, os postes, tinham 2 postes e cada poste aqui na cidade é colocado a 50 metros um do outro. Vi 2 postes, então eu reduzi 2 postes, 100 metros. Eu estou a 100 metros de onde estava. O que você via? O que eu vi? Eu vi as 2 motos no chão, os 2 corpos no chão, pessoas começando a sair dos seus estabelecimentos comerciais, as pessoas que estavam caminhando na rua, como acontece em acidentes, normalmente as pessoas começam a ir em direção para tentar socorrer, algumas com boa intenção, né? Tem outras por curiosidade, mas a maioria eu acredito que é com a intenção de ajudar. E eu vi essas pessoas se aglomerando ali ao redor daqueles 2 corpos. Eu prestava muita atenção nos corpos. Eu vi o corpo do rapaz caído no chão e também vi o meu corpo. Eu reconheci as roupas, porque eu estava com a farda da empresa. Então, eu reconheci meu corpo.
me pegou tão de surpresa que é como se eu tivesse perdido a memória por alguns instantes. Eu não sabia de onde eu estava indo, para onde eu estava indo, eu não lembrava o que é que eu tinha feito, onde eu estava. Muitas coisas ali naquele momento eu não sabia o que era. Eu só me perguntei, o que é que está acontecendo? Fiquei fazendo essas perguntas para mim, onde é que eu estou? O que é que está acontecendo? Você imediatamente percebeu que você estava fora do corpo, você reconheceu, isso te levou para a primeira experiência na memória? Não, de jeito nenhum. Porque foi um impacto muito grande e me pegou de surpresa. Eu esqueci completamente o que tinha acontecido até durante o dia, meu trabalho. Eu só ficava fazendo perguntas, o que aconteceu? É como se eu fosse uma pessoa que também tivesse visto o acidente e não sabia o que fazer. Mas quando eu olhei para frente, eu vi aquele corpo caído no chão, eu tinha certeza que era o meu corpo, eu via a farda. Eu reconhecia a farda como sendo minha. E o corpo sendo meu também, porque eu vi, dava para ver, inclusive com detalhes, porque eu sou míope e não enxergo muito bem de longe. Isso me chamou a atenção, eu via com detalhes, eu sabia que era o meu corpo. Eu enxergava com detalhes a minha farda, o nome da empresa que eu trabalhava. E aí, aos poucos, eu lembro de ter a memória voltando, lembrando que eu estava numa véspera de feriado, que eu tinha trabalhado numa véspera de feriado, voltando para casa tarde, cansado, e que eu tinha ido para a avenida. E alguma coisa aconteceu na avenida. Eu não sabia o que tinha acontecido na avenida. Meus amigos, meus colegas, pessoas que me conhecem na época, dizem que eu fiquei desacordado uns aproximadamente 15 minutos. Depois eles viram, quem viu o impacto, a pancada, eu bati, eu acho que antes mesmo de cair eu já estava inconsciente, porque foi instantâneo. Quando eu falei pensar em desviar da moto, eu me vi transportado para 100 metros de distância do local. Eu fui recuperando as memórias, era como um quebra-cabeça. Eu tentava lembrar o que eu fiz durante o dia, o que me levou até aquela situação. Quando eu consegui juntar tudo isso, aí eu lembrei, eu estava indo visitar um colega meu. E o que foi que aconteceu? Quando eu fiz essa pergunta para mim, quando eu perguntei a mim mesmo o que estava acontecendo, o que é que estava acontecendo, eu não tinha percebido que era um acidente. Apesar de ver o meu corpo no chão, eu não tinha ainda percebido que tinha acontecido um acidente comigo, né? Eu estava bem, eu estava em pé, olhando tudo a uns 100 metros de distância. Então, para confirmar, eu lembro de olhar para o chão. Eu pensei em olhar para o chão e eu já estava olhando para o chão. Lembra daquela coisa da visão periférica? Que não é só 360 graus, ela engloba. Eu pensei em olhar para o chão, eu já estava olhando para o chão. E eu não vi meus pés, eu não vi meu corpo, não sentia peso, estava completamente leve, não sentia dor, não sentia nada desagradável, nenhum sentimento desagradável. E nesse instante que eu perguntei o que aconteceu, eu perguntei para mim, esse ser da primeira EQM apareceu novamente para mim. Eu senti a presença dele do meu lado. Aquele mesmo ser que apareceu ao lado da porta. Ao lado da porta, exatamente o mesmo ser. Da mesma maneira que ele apareceu na primeira EQM, ele apareceu para mim nessa segunda EQM. Você o enxergou, então? Eu primeiro senti. Eu senti a presença dele. E, da mesma maneira que eu quis olhar para ele na primeira EQM, eu fiz na segunda, né? Eu quis olhar para ele. E foi a mesma coisa. Eu quis olhar e eu já estava olhando para o lado. Eu vi
Eu o vi, mas como na altura eu estava até um pouco me sentindo um pouco menor em relação à primeira. Eu me senti um pouco menor em relação a ele. Eu tive que novamente pensar, olhar para cima e enxergar o rosto dele para poder conversar com ele. Eu lembro de ter perguntado a ele. Eu perguntei a ele o que aconteceu. E realmente ele, nessa EQM, ele parecia ter mais, ele parecia ser bem mais alto do que aparentou na primeira. Eu uso como um exemplo o filho. Eu tenho essa lembrança de quando eu era bem pequeno, eu tinha 6 anos, 7 anos de idade, eu caminhando com minha mãe indo em direção à feira. Eu lembro que eu olhava para minha mãe e eu tinha que levantar a cabeça. Essa era a impressão. Eu tinha que olhar para cima para poder enxergar esse ser. E quando eu perguntei para ele o que está acontecendo, eu senti a mão dele tocando a minha mão. Ele tocou a minha mão e falou comigo, da mesma maneira que ele falou na primeira EQM: calma, vem comigo. E ele me guiou até o local do acidente. Da mesma maneira, você quer dizer de forma mental e não por palavras? Não foi em palavras. E da mesma maneira que ele apareceu na primeira EQM, ele apareceu também na segunda. Não consegui identificar o rosto dele. Você via aquela mesma sombra? A mesma sombra, idêntica. Aquela luz também no contorno? Idêntico, aquela luz que parecia sair dele como se fosse matéria, eu não sei, parecia energia. Ele apareceu depois que você tinha rememorado os passos que você tinha dado, mas ainda não estava entendendo o que era aquele acidente ali. Quando eu entendi que alguma coisa importante tinha acontecido, eu ainda não tinha idealizado um acidente. Eu sabia que uma coisa importante tinha acontecido comigo, mas eu não tinha pensado em acidente. É engraçado você sentir que ele pegou na sua mão, mas você não viu o seu corpo. Como é que é isso? É isso, eu não via meu corpo, mas eu sentia ele tocando minha mão, que eu não via, mas eu via a mão dele. Eu sentia o toque dele na minha mão e minha mão era invisível. Meu corpo era invisível, eu não conseguia enxergar meu corpo. E aí ele me levou, nós não caminhamos, a gente flutuou. Eu tentei caminhar, mas foi instantâneo. Quando ele me segurou pela mão e começou a se mover, eu também me movi com ele. Eu acompanhava ele. Ele me levou até lá, segurando em minha mão. E sempre me transmitindo essa sensação de calma, de paz, de que tudo vai ficar bem, não se preocupe. Não eram palavras, eram sentimentos. Eu sentia isso, ele passando para mim. Nessa EQM foi muito mais forte porque ele me tocou. Ele tocou minha mão e eu senti ele tocando minha mão. E eu segurei a mão dele. E ele me levou até lá. Eu lembro que nós fomos flutuando, né, e já tinha muita gente aglomerada ao redor dos corpos, né, do meu corpo, do corpo do outro rapaz. Eu pensei rapidamente assim, como é que a gente vai passar entre as pessoas, como é que a gente vai chegar até lá? Isso quer dizer que vocês estavam flutuando numa altura baixa. Baixa, porque eu lembro que eu falei que eu tentei olhar meu corpo, olhei para baixo e eu vi o chão. Eu percebi que eu estava numa altura assim de... Eu não posso garantir, mas eu estava numa certa altura do chão, que não é muito alta. Enfim, eu lembro de ter perguntado mentalmente para mim, como é que a gente vai chegar lá? Se tem muita gente, tinha muita gente ao redor. Mas muita gente mesmo, eu não consegui contar. Muita gente que estava ali no local foi ver o que estava acontecendo, ver se, né, a confusão, o acidente. Nesse momento, ele flutuou, e eu flutuei com ele, eu flutuei mais, a gente flutuou mais acima. A gente flutuou acima das pessoas que estavam ao redor.
dos corpos, do meu corpo e do outro rapaz. A gente flutuou acima e foi onde a gente ficou numa posição em que deu para olhar claramente o meu corpo. Ele me levou para onde estava o meu corpo físico caído no chão. Esse corpo aqui, caído no chão. Com fraturas, o corte na cabeça, a pancada na cabeça foi muito forte. Eu pensei naquele momento que eu estava morto. Eu pensei, né? Eu falei comigo mesmo, quando eu vi meu corpo, eu pensei, é meu corpo, eu morri. Aí ele voltou a falar novamente. Ele falou, não, ainda não é a tua hora. De novo, ele falou a mesma frase, a primeira EQM, ainda não é a tua hora. Eu olhei de novo para o meu corpo, é como se ele tivesse permitido eu olhar. Eu olhei de novo para o meu corpo e eu olhei para o meu corpo de uma maneira que todo aquele remorso que eu tinha desde da primeira EQM, naquele momento, ele voltou, ele invadiu meu ser, minha consciência, e eu olhava meu corpo caído no chão, parecendo um boneco de plástico, com a pele branca, parecia... Ele parecia feio, muito feio, parecia um boneco, como aqueles manequins que são usados em vitrine. Ele parecia um corpo de carne e osso, como eu conheço, como eu sei que é. Mas eu sabia que era o meu corpo, então eu olhei para ele, para o ser novamente, assim, como se eu estivesse chorando. E ele falou novamente, volta. E nesse voltar, eu voltei. Eu senti que eu estivesse caindo. Eu tive a impressão de que fui empurrado de um edifício. E a força de gravidade me puxava cada vez mais rápido. Apesar da distância relativa em que eu estava para o meu corpo, a impressão que eu tive é que eu caí por 5 minutos ou mais. Porque eu contei, assim, os meus pensamentos serviram de medição. Eu lembro dos pensamentos que eu tive. Eu não morri, o que foi que aconteceu? Por que ninguém me explica nada? Por que um monte de perguntas surgiu na minha mente e no final das contas eu estava voltando para o meu corpo, agora só de uma maneira diferente. Dessa vez eu estava caindo no caso, eu vi o corpo novamente, aquele segundo corpo. Nesse momento, antes de cair, você passou a enxergar um corpo em você? Passei a enxergar aquele segundo corpo da primeira EQM. Em que momento que isso aconteceu, visto que de início você não via nada? Quando esse ser me mandou voltar. Ele falou, volta. Nesse instante surgiu o segundo corpo. O segundo corpo surgiu, eu vi o segundo corpo e eu tive a sensação de ser empurrado de um precipício. E caí. Eu caía e gritar. Eu tentava gritar e não conseguia, porque eu não tinha boca. Eu não tinha controle sobre minha boca, meus lábios, etc. Essa queda durou cerca de... Eu tenho a impressão de que foi 5 minutos. Eu não dá para precisar, porque o tempo é diferente lá. Por exemplo, para comparar, o tempo que eu estava com ele lá atrás, observando a situação, o tempo parecia passar de maneira bem devagar. Eu tive tempo, por exemplo, de rememorar todo o meu dia. Eu rememorei situações de todo o meu dia. Eu não sei quanto tempo isso durou. Não deu para precisar isso, porque eu rememorei muita coisa que eu fiz durante o dia, até chegar aquele momento do acidente. Mas, na queda, eu consegui calcular aproximadamente 5 minutos. Eu acredito que seja 5 minutos. Foram 5 minutos. Ou seja, não é que não existe o tempo lá, você sente que o tempo é diferente.
Não é que não exista o tempo lá, é correto, o correto afirmar. Algumas vezes eu afirmei para algumas pessoas que não existe, mas não existe o tempo, mas na verdade o tempo lá é diferente. O tempo parece ser elástico, ele parece se desdobrar de maneiras diferentes, em situações diferentes. Você, quando se aproximou do corpo, não teve aquela parada um pouco antes dele? Eu senti que eu estava me aproximando do corpo e eu esperava pairar, eu esperei pairar, né, como na primeira... Aí nesse momento eu lembrei da primeira EQM, eu senti, eu tive os mesmos sentimentos, eu não vi os ligamentos, eu não vi esse sistema de fios que existia, eu não vi, eu simplesmente esperava pairar no corpo como da primeira vez. Ali eu já tinha certeza que eu tinha que voltar, não era a minha hora, eu não ia morrer ali. Quando eu cheguei perto do corpo, ao invés de chegar no corpo de maneira suave, não, eu tive a impressão de bater em algo. Eu tive a impressão de bater no chão. E nesse momento eu percebi, aí aconteceu muito rápido. Esse outro corpo luminoso, eu posso dizer luminoso porque ele era luminoso, ele tinha uma tonalidade luminosa. Ele penetrou no corpo físico por essa parte da minha testa, né, aqui no centro. Os pés primeiro, as pernas, o quadril, os braços, o tronco e depois a cabeça. Mas entrava por aqui? Aqui. Eu sentia que foi por aqui. Foi parecido com da primeira vez que isso aconteceu? Foi, só que dessa vez eu senti um impacto. Dessa vez, quando eu cheguei próximo ao corpo, eu senti um impacto. Como se, por exemplo, eu voltasse a sentir a força de gravidade agindo sobre mim. Nas duas vezes, a última coisa que entrou foi a cabeça? A última coisa que entrou foi a cabeça. Agora, uma coisa interessante nessa EQM é que quando esse segundo corpo entrou no corpo físico, eu vi ainda fora ele tentando se ajustar. Ele parecia não reconhecer a posição ou a maneira correta de se unir ao corpo físico. Eu vi isso acontecendo de fora, assim, não de longe, mas de perto. Mas eu via o braço do segundo corpo, ele tentava se acomodar no braço físico, e o outro braço, as pernas, a mesma coisa, o corpo, ele chacoalhava, como se tentando se acomodar. E você via, através dessa sua consciência, que ainda não estava no primeiro? Não estava. Quando ele se acomodou, quando ele se encaixou perfeitamente na posição em que o meu corpo físico estava, que era uma posição, assim, muito dolorosa, eu posso dizer, uma posição, a pancada foi muito, a batida foi muito violenta, eu fui arremessado a uns 3 metros, e bati, sabe, eu estava com o corpo todo contorcido, eu estava com fraturas, eu tive fratura nesses 2 ossinhos aqui, desloquei o pulso, tive essa parte do braço todo aqui, foi arrancada a pele na queda, né? Eu tive várias fraturas na perna esquerda, porque foi o lado do meu corpo físico que caiu primeiro no chão. Eu lembro que tem um relato de uma moça que ela me disse, eu não tenho mais contato com ela, mas eu lembro que ela me disse que quando eu voei da moto, ela viu de perto o acidente, ela estava passando ao lado. Ela disse que quando eu voei da moto, quando meu corpo foi projetado, ela percebeu que eu fiz assim, ó, mais ou menos isso, essa posição para tentar proteger minha cabeça, assim, tentar proteger. Mas eu não estava mais no meu corpo. Eu fico me perguntando como é que
eu não estava em meu corpo, minha consciência não estava em meu corpo, e mesmo assim ele tentou se proteger de uma pancada inevitável, que ele percebeu ser inevitável, mas só que não foi suficiente, porque eu tive várias fraturas e eu acho que a pior consequência, eu não sei se a palavra correta é consequência, o pior dano que eu sofri fisicamente foi a pancada na cabeça. Então, voltando ao corpo, quando eu senti que esse outro corpo luminoso se adaptou, eu senti um calor muito forte dessa vez também, aqui nessa região da testa, como que fechando uma conexão, lacrando. E nesse momento eu acordei aqui e tentei me levantar e não conseguia, porque eu estava com 2 ossos na perna quebrados. Nesse instante, você não se lembrava nada dessa parte fora do corpo, ou se lembrava? Não, eu não lembrei instantaneamente. Eu acordei assustado por ter, finalmente, assim, até aquele momento eu não tinha percebido que era um acidente muito grave. Eu sabia que era uma coisa importante que tinha acontecido, mas quando eu entrei no corpo foi que eu vi o estrago que tinha acontecido. Eu entrei em estado de choque, eu comecei a perder sangue, eu estava 15 minutos desmaiado. Nesse momento que você entendeu que tinha tido um acidente com você, você se esqueceu de toda a parte da experiência. Da experiência, foi. Eu esqueci da parte da experiência porque eu entrei em estado de choque. O próprio médico falou comigo, calma, senhor. O senhor está em estado de choque, o senhor está perdendo sangue, mas nós já estamos aqui. Uma ambulância já tinha sido acionada e chegou muito prontamente, em menos de, me falaram que em 12 minutos, 13 minutos, a ambulância chegou e eu fiquei desacordado aproximadamente 15 minutos. Esse médico, ele começou a interagir comigo, né, para me manter alerta. Quando você entrou no corpo, a ambulância então já estava lá? Já estava estacionada. É interessante que quando eu estava fora do corpo, eu não vi a ambulância. Um detalhe, eu não vi essa ambulância. Quando eu entrei no corpo, a ambulância já estava estacionada, um pouco mais à frente. Eu tentei levantar e não consegui, porque me apoiei no braço em que os ossos estavam quebrados, eu senti dor na hora. A dor foi uma dor indescritível. Ossos quebrados, nossa. E eu vi pessoas rindo de mim, outras falando, nossa, ele tá vivo. Não, olha, ele tá vivo. Ele não morreu, não. Cara, ele tá perdendo muito sangue. Olha só, tá sangrando aqui. E tudo que as pessoas... Eu comecei a captar todas as vozes das pessoas assim ao mesmo tempo, e aquilo me deixou muito nervoso e eu entrei em estado de choque. Quando você estava fora do corpo, você não escutava essas pessoas falando? Não. Não, porque eu estava muito longe. Quando você flutuou acima das pessoas antes de entrar no corpo, você só escutava aquele ser? Eu escutava... É um detalhe bem lembrado. Eu escutava as pessoas falando, mas como se elas estivessem muito distantes de mim. Apesar de a gente estar ali em cima. Eu escutava, não frases, eu não conseguia entender as frases que elas falavam. Eu ouvia murmúrios, como se eu estivesse muito longe ou como se meu ouvido tivesse tapado. É a impressão que eu tenho hoje. Mas quando eu entrei no corpo, eu comecei a ouvir tudo que eles estavam falando. Então eu ouvi todo tipo de frase. Ele está morto, ele não está morto, ele está vivo, olha, ele está sangrando muito, olha aqui, o braço dele quebrou, a perna está quebrada. Mas como já tinha um médico já controlando a situação, afastando o pessoal, o médico começou a ficar atento comigo e me pedindo para ficar alerta. Estava examinando minha pupila, inclusive quando eu voltei a mim, ele estava examinando minha pupila. E ele começou a interagir comigo, ele perguntou meu nome, perguntou onde eu moro, onde eu morava na época, onde eu trabalhava,
perguntou se eu estava consciente. No início eu tentava responder e não conseguia. Mas aos poucos eu consegui. Eu fui falando, ele me perguntou, ele perguntou meu nome umas 3 vezes. Na primeira experiência, o seu segundo corpo era inerte, ele não mexia. Nesta, ele apareceu só momentos antes de você voltar para o corpo físico. Mas você sentiu que ele também era inerte ou não teve tempo de ter essa percepção? Inerte, eu tive a sensação de inércia. Eu não tinha controle sobre ele. Eu não conseguia controlá-lo. Eu podia ver. Tá, mas você não tinha controle, mas ele também não se mexia sem controle. Não. Ele ficava como que mumificado, assim, estático. Em que momento que você se lembrou da experiência? Quando já depois eu fui recebido no hospital, recebi os primeiros socorros. Como eu não tive nenhuma fratura exposta, o ortopedista não teve muito trabalho, é lógico. Foi tudo muito rápido. A fratura no crânio é que preocupava o neurologista que estava em plantão no dia. E ele pediu vários exames, eu fiz 3 exames com... eu esqueci o nome do equipamento. Tomografia? Tomografia, eletroencefalograma, e aparentemente não deu nenhum problema. Então ele me encaminhou para o centro cirúrgico, de pequenas cirurgias, onde um médico veio fazer a limpeza do ferimento na cabeça e fazer a sutura. Como eu estava muito desperto e eu estava muito agitado, eu lembro de me administrarem diazepam para eu me acalmar, porque eu comecei a falar coisas sem sentido num determinado momento. Como, por exemplo, cadê você? Eu perguntei, cadê você? Me referindo ao ser que eu vi na experiência. E depois eu voltava, cadê minha mãe? Eu perguntava, cadê minha mãe? Onde é que está minha mãe? Quem é você? Eu não reconhecia as pessoas no hospital. Eu sabia que estava no hospital, mas era estranho estar no hospital. Eu não sabia. Eu estava num estado muito confuso. Depois que eles me administraram de diazepam, porque eu estava muito agitado, foi que eu acalmei. E aí sim, quando me colocaram no quarto para repouso, eu comecei a recobrar essa lembrança da EQM. Ela veio, porque eu lembrei, eu perguntei, quem é você? Mas quem é você? Aí, quando eu perguntei para mim, no corpo físico, quando eu perguntei para mim, quem é você? Eu perguntei quem é você, me veio a imagem do ser, e aí me veio a experiência de EQM. Ou seja, no quarto de hospital já. Eu diria que umas 6 horas após o acidente, 6 a 7 horas após o acidente, quando eu já estava sedado e medicado. Qual é a compreensão que você tem hoje de tudo isso? Um grande aprendizado. Eu acredito que foi um grande aprendizado para que eu pudesse ter uma base sólida, vamos dizer assim, para não cometer suicídio novamente, no primeiro caso. No segundo caso, foi mais para dar valor à vida, dar valor à nossa experiência enquanto estamos aqui, como seres humanos aqui neste planeta Terra. Interessante que a lembrança da Terra veio enquanto eu estava no hospital. Você foi hospitalizado e você se lembrou da Terra que você viu só na primeira. Nesse tempo que eu fiquei nesse quarto do hospital, eu tive tempo para relembrar toda a experiência da EQM no acidente. E, estranhamente, para mim, depois que eu comecei a relembrar várias vezes, veio para mim a lembrança do planeta Terra.
a imagem do planeta Terra que eu vi na primeira EQM. Era idêntica. Eu não sei por que razão veio à minha mente a imagem. Não sei explicar. Finalizando a nossa conversa, eu queria te perguntar o seguinte: você teve 2 experiências muito especiais, que eu imagino que elas tenham servido para você criar um entendimento da nossa existência, de alguma forma, somando as 2 experiências. Qual é esse seu entendimento? Um propósito maior. Eu falo isso porque antes das experiências, inclusive antes da primeira, eu não via propósito na minha existência. Eu não tinha um propósito na minha vida. Eu vivia por viver. E aceitava, às vezes, ou não, o que me era sugerido por religiões, mas eu tinha curiosidades. Por exemplo, a astronomia é uma coisa que me fascina desde pequeno, porque eu sempre olhei o céu. Desde pequeno eu olho para o céu, eu olhava para as estrelas, eu olhava para os planetas. Meu avô me ensinou a identificar um planeta de uma estrela, a saber as diferenças. Assim, eu cresci muito cético, muito... eu não acreditava em coisas espirituais, em religiosidade, em espiritualidade, mais especificamente. Depois dessas experiências, eu me tornei mais espiritualista, eu coloquei o espiritualismo, as questões mais morais, espiritualistas, eu coloquei em primeiro plano na minha vida. Mas num sentido mais global, que diga respeito a todos nós. O que fazemos aqui, o que estão fazendo lá? Aprendendo, eu diria que seria a palavra. No meu caso, eu diria que aprendendo. Eu estou aqui com um motivo básico de aprender. Mas também eu posso complementar algo que me surgiu há pouco tempo. Depois dessa segunda experiência, me surgiu também a questão. Eu me perguntava muito qual era a minha missão aqui, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Eu sou uma consciência, dentre muitas outras consciências, em um nível de aprendizado, no caso do planeta Terra, mas existem outras consciências em outras esferas, outras dimensões, eu poderia dizer, que estão em constante contato com a gente. Eu, por exemplo, como você perguntou sobre esse ser, o contato que eu tenho contato com ele. Hoje ele é muito presente em minha vida. Eu sinto muito presente em minha vida. Assim, em momentos difíceis, quando eu estou passando por momentos difíceis, situações difíceis, eu sinto a presença dele. Ele transmite para mim a presença dele e energias positivas, pensamentos positivos, nada ruim, somente coisas boas. E essa questão de que aqui é só uma passagem, a gente está aqui por um período, a gente vai terminar esse aprendizado aqui e a morte, ela não é o fim. Eu vou continuar existindo após a morte. Minha consciência, pelo menos, vai continuar existindo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta de que minha consciência vai continuar existindo após a minha morte. E assim terminamos a série de 3 vídeos sobre as 2 EQMs do Ruben. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando tem vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal, o que somos nós@gmail.com. Essa
é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?